Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Nós vamos começar mais uma aula da nossa classe Logos e quero que vocês sintam à vontade para participar. Espero que todos tenham a oportunidade de assistir do início ao fim, né? A aula não vai ser ministrada por mim hoje, a aula vai ser a gravação da aula que nós tivemos ontem, na aula presencial, o reverendo André Albuquerque. E foi uma bênção a aula e eu espero que vocês também tenham uma boa experiência aí, né, com essa gravação. Então nós vamos começar, vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas, nesse curso. Obrigado por essa classe, pelos professores, por tudo que o Senhor tem falado nos nossos corações. Peço perdão aos meus pecados, Senhor, nossos pecados como um todo. Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso e nos traz, Senhor, perdão, mesmo sem merecer, meu Deus. Cuide e guarda, Senhor, das nossas vidas, da nossa família. Esteja conosco, Pai, nessa noite, falando-nos e modificando-nos, Senhor, conforme o Teu Espírito. Abençoa-nos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal, uma boa aula. Vou compartilhar aqui a tela. Nós vamos tratar de um tema que, pelo título da nossa lição, ele traz uma ideia daquilo que está acontecendo nos dias modernos, nos dias atuais. A impunidade é tratada aqui como um câncer espiritual na sociedade moderna. E quando a gente fala de impunidade, nós não podemos nos prender apenas ao fato de que a questão da impunidade ela está num campo das relações que permeiam a sociedade e que é um tema que não pode ser aplicado à caminhada da igreja. Não. Nós vamos ver aqui nessa manhã que a questão da impunidade tem a ver com as nossas relações, muito tem a ver com as nossas relações também com as organizações, né? Quer seja de cunho civil ou eclesiástico. Então, só para a gente relembrar o conceito de impunidade, a impunidade, conforme diz a lição, é uma falta de castigo ou de punição, é a ausência de uma penalidade. Alguém precisa ser alcançado por um tipo de penalidade mediante um delito, mediante um equívoco, e isso não aconteceu, isso se configura impunidade. Ok? É o não cumprimento de uma pena por alguém que cometeu um tipo de delito. Ok? E a gente, quando fala desse conceito, obviamente, nós estamos falando da questão da impunidade em dois aspectos: da ausência da punição e daqueles que praticam os delitos porque acreditam na impunidade, porque acreditam que nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de pena, de castigo possa alcançá-los. Então, existe impunidade por si só, que é a falta de penalidade, a falta de castigo por alguém que cometeu um delito. Existe essa sensação de impunidade, que é quase que uma certeza que o indivíduo acha que pode fazer qualquer coisa e que a lei não o alcançará, que nenhum tipo de sanção vai alcançar esse indivíduo e ajuizá-lo por conta dos delitos cometidos. Então, o conceito de impunidade está muito claro. Eu peguei o material que vocês me deram, que eu achei interessante, mas eu rascunhei algumas outras coisas e que eu julgo ser interessante. Quando a gente fala desse tema assim, tão presente na sociedade e consequentemente na igreja, a gente precisa partir do princípio que nós precisamos ter Deus como modelo.
E a pergunta é: o que Deus fez diante dos primeiros delitos da humanidade? Deus fechou os olhos? Deus deixou com que as pessoas envolvidas no primeiro delito da humanidade ficassem impunes, ficassem sem ser alcançadas por algum tipo de pena, por algum tipo de penalidade? O que Deus fez? Deus foi gracioso, Deus foi amoroso. Deus disse: não, há fragilidade, eles são fracos. O que Deus fez? A Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, íntegros. O homem, Deus fez a sua mulher e os plantou no jardim do Éden, e eles receberam uma orientação de forma assim, muito clara e contundente: de toda árvore do jardim vocês podem comer de todo fruto livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, esse fruto vocês não toquem, por favor, porque o dia em que nele tocardes, certamente morrerás. E eles tocaram e desobedeceram. Nós temos ali Deus perguntando: Adão, onde você está? E Adão tenta se esconder, porque ninguém consegue se esconder de Deus. Senhor, eu ouvi a voz do Senhor e me escondi porque estava nu. Mas quem te disse? Quem te fizeste saber que estavas nu? Ah, Senhor, a serpente deu do fruto para a mulher, e a mulher que me deste me deu, e eu comi, pronto. Ou seja, estava ali instaurado o primeiro conflito de ordem conjugal da humanidade. Aí a mulher tentou se defender, isso foi a serpente, mas na verdade, depois de todo esse cenário de delito, Deus começa a aplicar penalidades. Eu queria que vocês acompanhassem em Gênesis capítulo 3, isso contempla do verso 14 até o verso 19. A gente vê que o Deus a quem nós servimos não é um Deus que coaduna com a impunidade, não é um Deus que se agrada e folga com a impunidade. Pelo contrário, o Deus a quem nós servimos, ele é um Deus que alcança os seres criados com o seu ato de disciplina. Então, vamos ver. A primeira penalidade para a serpente, o que Deus disse? Maldita és entre todos os animais selváticos. Um tipo de penalidade, ela seria considerada um animal maldito. Ela rastejaria, não apenas isso, ela comeria do pó da terra todos os dias, e ela seria constituída inimiga da mulher, e o seu descendente inimigo da mulher, o descendente da mulher. Então, eis aqui as penalidades para a serpente. Quem é a serpente, pastor? A serpente é o inimigo das nossas almas, da forma corpórea de uma serpente, e talvez com a sentença de Deus sobre ser inimiga da mulher e os seus descendentes também inimigos, o que me chama a atenção é que ela se alimentaria do pó da terra. E a gente pode entender essa penalidade de forma literal. Serpente é um animal que vai se rastejar, é um réptil, e por conta disso, ela vai se alimentar do pó da terra. Literalmente, o entendimento pode partir dessa premissa, mas a gente precisa largar o nosso entendimento, porque essa serpente aqui, que na verdade é o inimigo das nossas almas na forma corpórea de uma serpente, se alimentando do pó da terra e de tudo de ruim que a terra produz. Alguém já ouviu dizer aqui que o pó da terra ele é utilizado para algum tipo de benfeitoria, para algum tipo de bem? Pelo contrário, onde chega a poeira, onde chega o pó da terra, gera prejuízo, gera sujeira, gera o aspecto de um lugar abandonado, traz problemas de respiração, por conta da gente exalando aquele pó. Então o pó da terra aqui é tudo de ruim que a terra produz: feitiçaria, prostituição, carnalidade, corrupção, pecado. Este é o pó da terra. E quem se alimenta disso? O nosso inimigo.
Por isso que a palavra de Deus vai dizer lá na frente que Ele é o príncipe deste mundo, deste século. Ele se alimenta destas coisas que a terra produz. E a gente sabe que a terra, embora tenha sido criada por Deus, mas num estado caído, todas essas coisas ruins que a terra produz e que gera prejuízos para o homem, é o que Satanás precisa, é o que ele quer, é aquele que se alimenta. Então nós temos aqui a configuração da primeira penalidade. Depois chega na mulher, né? Eva. Por enquanto na penalidade era apenas a mulher, né? Porque ela recebe o nome de Eva, e quem dá um nome a esta mulher de Eva é Adão. E ele faz isso logo depois das sentenças proferidas por Deus. E qual é a sentença? Claro, eu vou chamar de Eva, mas né, nesse momento era apenas a mulher. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Na versão mais antiga, ele te dominará. Então, a gente parte do princípio que diante desta sentença, a mulher teria filhos e ela não seria conjugada com dores de parto. Nós temos o testemunho das mulheres que dizem assim: é a dor mais intensa que uma mulher pode sofrer, mas é a dor mais prazerosa. É a dor assim mais profunda, mas é uma dor de alegria, porque Deus faz o corpo da mulher com a capacidade de gerar vida dentro dela, mas diante da gravidez ela teria sobremodo dores e sofrimentos. O desejo dela seria para o marido. E se você for perguntar, pastor, o que quer dizer isso? Né? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. No sentido não de subserviência, mas de submissão e amor. Ele é o sacerdote, é ele quem governa. Aí um papel configurado de que a mulher é adjutora, é auxiliadora. A terra também recebeu a sua punição. A terra seria maldita e ela produziria cardos e abrolhos. Ou seja, com esta palavra e Deus punindo até a terra, não deixando a terra impune, ela é considerada maldita. Por que a gente pensa nisso? Se a gente olha que Deus plantou na narrativa o primeiro homem que ele criou, depois a sua esposa, e toda a árvore eles podiam ter acesso porque era proveitosa para o alimento, a partir daqui a terra produziria carnes e abrolhos. E eu também olho esta punição da parte de Deus à terra e eu a entendo de forma literal e de forma espiritual. Não tenho tempo para tratar disso aqui agora, mas a terra passaria a produzir espinhos, ou seja, folhas que não iam abastecer nem o homem, nem o reino animal, que não serviria para nada, a não ser cortada, seca e ser queimada. Mas a terra produzindo cardos e abrolhos tem para mim uma aplicação de cunho espiritual muito grande, muito contundente. Quando a gente vê determinado tipo de pessoa e que carrega um papel bem definido para o mal, um papel assim muito claro e contundente, límpido na sua forma de agir, e que só traz prejuízos a tudo e a todos que estão à sua volta. Para mim, esse tipo de gente é a terra produzindo cardos e abrolhos. A gente tem um artigo sobre isso, publicado lá no Mosteiro de São Bento, só que a gente não tem condições de tratar disso aqui agora, mas eu também não vejo essa maldição apenas de ordem literal. Depois Adão comeria com o suor do rosto, ou seja, ele se sustentaria com o suor do rosto. Então até o homem sofreu também um tipo de penalidade, ou seja, a serpente recebeu penalidade, a mulher, né? A terra e agora Adão, ele comeria com o suor do rosto. Então a gente vê que preguiça do indivíduo que não quer trabalhar, isso é pecado, porque nós estamos diante de uma ordem de Deus. Então eu não quero trabalhar, o cara é corpo mole, isso é o quê? Isso é pecado. Então, diante do tema tão relevante, tão grave,
e tão sério, nós temos um modelo startado no início de todas as coisas, que é a ação de Deus diante do delito. Como é que Deus age? Deus cruza os braços, Deus se omite na condição de Deus, Deus ele finge não perceber, ele finge não identificar. Não, pelo contrário, Deus ele agiu punindo todos os envolvidos no cenário do Éden. E esse cenário do Éden, nós bem sabemos que por conta do pecado do Éden, que é considerado federal, ele contamina toda a raça humana. Ok? Separa aí ó, e anota aí Provérbios 15:3, que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Vou repetir: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Deus só está vendo o que o bom está fazendo e o que o mal está fazendo? Não, a Bíblia está dizendo que mais que isso. Esse contemplar aqui é no sentido de Deus se posicionar como Deus diante daquele que promove o bem e diante daquele que promove o mal. Então, depois de tratarmos do conceito de impunidade, eu queria que a gente tivesse isso muito claro na nossa mente. O Deus a quem nós servimos não é complacente com o delito. Ele não é complacente com o pecado. Ele não trata do pecado no sentido de que ele sabe que nós somos pó, a nossa estrutura é caída. Não, Deus não trata assim. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ok? Então vamos lá. Trazendo isso para os nossos dias, mas de uma forma assim muito pessoal para a caminhada da nossa vida cristã, eu passo a perguntar aos amados: existe impunidade dentro da igreja? Existe. Diz só sim ou não. Eu falo assim: não sei, pastor. Pastor, essa pergunta não pode ser feita aqui porque está sendo gravado. E quando eu estou falando de igreja, obviamente eu não me refiro à nossa igreja. É uma referência, uma menção à igreja de Cristo que caminha sobre a face da terra. Então, não existe impunidade dentro da igreja. Eu não estou falando da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Eu estou falando da igreja de Cristo que caminha sobre a face da terra. A pergunta é: existe ou não? Eu acho que vocês não acordaram ainda. Existe ou não? Eu acho que vocês não acordaram. Eu acho que vocês, enfim, sabem alguma coisa que eu não sei. Existe impunidade dentro da igreja. O pastor ressalta mais uma vez: nós estamos tratando de um tema que tem a ver com a igreja de Cristo. Não estou aplicando isso à igreja local. Estamos falando da igreja de Jesus que caminha sobre a face da terra, sem nenhuma menção de cunho denominacional. Estou falando da igreja. Se você perguntar: pastor André, existe impunidade dentro da igreja? Eu vou falar: sim. Assim como existe impunidade na maioria das nossas relações, e assim como existe impunidade diante da nossa relação com departamentos ou instituições, ou impunidade das instituições em relação a pessoas, a indivíduos. Então existe? Existe. Se a gente consegue diagnosticar de uma forma assim muito clara e límpida que existe impunidade dentro da igreja de Cristo que caminha sobre a face da terra, nós não precisamos estar satisfeitos apenas com a resposta: existe. Nós precisamos diagnosticar quais são as forças causadoras desta impunidade. O que é força motriz para que essa coisa aconteça? O que está configuradamente acontecendo pontualmente ou essencialmente na igreja de Jesus, que isso desemboca na impunidade, que isso gera impunidade, que existem pessoas que precisam ser alcançadas com o amor por meio da disciplina, que a gente vai tratar lá na frente, e não foram, estão impunes. Por que isso acontece? Pensa aí, eu separei 5 motivos. Não pode ser que você fale assim: ah, pastor, eu concordo com estes e acrescento outros,
ou não concordo com nenhum dos 5, mas a verdade é a minha experiência de 30 anos de ministério, com 54 anos de vida, e de berço evangélico. Essa é a minha percepção de todo esse tempo. E pode ser rasa, pode não ser uma experiência suculenta, mas é o produto de tudo que eu experimentei diante da percepção. Então, o primeiro motivo pela qual eu julgo haver impunidade dentro da igreja é por conta do desaparecimento do respeito às autoridades constituídas. As autoridades eclesiásticas hoje não são tão respeitadas quanto no passado. Se você me perguntar assim, por que não, pastor? Eu atribuo isso a essa capacidade, essa velocidade da comunicação que nós temos hoje. Então as pessoas estão mais em xeque, as pessoas estão mais em tela, as pessoas aparecem mais. Então, por conta das pessoas aparecerem mais, as lideranças aparecem mais. Então não é apenas o pastor André, o reverendo André, que é pastor da igreja, não. O reverendo André, que é muito conhecido por meio das redes sociais, por meio daquilo que ele publica, por meio dos seus conceitos e valores desferidos nas redes sociais, por conta dessa aproximação que acaba se tendo. Ou seja, então hoje as lideranças que recebiam um olhar quase sacrossanto por meio do rebanho, não recebem mais. Eu acho que nem devem receber, precisam ser respeitadas enquanto autoridades eclesiásticas, mas não com essa percepção de que são pessoas que estão acima do bem e do mal. Mas a verdade é que o outro lado da moeda fez com que muitas autoridades, por serem muito mais conhecidas por meio dos mecanismos de comunicação, então todo aquele sentimento de que eu devo submissão e obediência à minha autoridade, enquanto ela for obediente às escrituras sagradas, isso foi um pouco arranhado. Então, por que as pessoas hoje acreditam no estado da impunidade? Eu posso fazer porque o pastor que está lá. Quem é o pastor que está lá? Eu posso fazer, não tem problema não. Eu posso ir, eu posso ver. Eu posso mexer com isso porque a liderança que está lá me comunica pouca coisa. Então, houve um desaparecimento desse respeito, dessa reverência, não reverência no sentido de culto, mas reverência no sentido de entender que aquele que está lá, ele foi constituído por Deus, porque a palavra de Deus diz que não existe autoridade que não seja constituída pelo Senhor. Então existe impunidade? Não existe. Por quê? Porque essa relação ovelha, rebanho e autoridade que é chamada por Deus para cuidar do rebanho, ela está um pouco embaçada. O segundo motivo pelo qual eu acredito que há impunidade dentro da igreja é por conta do conceito relativo de pecado. Mexer com isso aqui é pecado para o Ranilton, mas não é para o Hilton. Tratar com esse tipo de coisa é uma coisa que para o Gerson é tranquilo, não fere nada a santidade de Deus, mas para a doutora Cláudia é uma abominação ao nosso Deus. E a gente pergunta assim, quem está certo? O Gerson ou a Cláudia, no parecer? O Ranilton ou o Will, quem está certo? Quem é o juiz? Quem é o árbitro? Se a Cláudia estiver amparada pelas escrituras sagradas, não tem conceito relativo de pecado, ela está certa. Mas no trato aqui do Will com o nosso mestre, se o Will tiver amparado na visão dele, na formação do conceito diante do tema que eles estão discutindo, se o Will tiver amparado pelas escrituras sagradas, não tem relativismo de pecado, ele está certo. Acabou. Então, hoje existe esse relativismo de pecado assim muito um absurdo ir para a praia domingo, mas para a praia domingo não é problema para mim.
dia de servir o Senhor todos os dias. Mas é um absurdo para a praia do meio, mas não tem nada, eu estou adorando a Deus lá, desfrutando da natureza. É um pecado a gente não ser dizimista. Mas por que é um pecado? Deus não precisa do meu dinheiro, e Deus me abençoa mesmo eu falhando no dízimo. Aí a gente começa a relativizar conceitos de pecado. Quando a gente vai falar de conceito de pecado no campo do relativismo, aquilo que é relativo, aquilo que é variável, aquilo que é inconstante, aquilo que é cíclico, hoje na minha visão mas no passado não era. É muito perigoso. E por conta disso, quem se acha no direito de pensar de uma forma, faz e se sente livre de qualquer tipo de punição. Aí se configura impunidade. Mas existe um terceiro motivo. Eu tenho até que horas? 10 e 10? 10 e meia. 10 e meia. Eu saí daqui correndo agora. Então, por conta desse desaparecimento do respeito às autoridades, por conta do conceito relativo de pecado, por conta do receio de se praticar injustiça. É o terceiro motivo. Pastor, preciso conversar com o senhor, gabinete. Ok, vamos lá. O senhor está sabendo o que ele fez? Não sabendo, não. É só exemplo, tá, irmão? Não quer nada. Tem que falar que é só exemplo. É só exemplo. Eu vou mudar, vou falar para o Raimundo. Está sabendo o que ele fez? Não estou sabendo não, mas conta aí, tem que cuidar da irmã, né? Ele fez isso. Beleza. Aí eu tenho, na condição de pastor, a obrigação de mexer na ferida. Eu não posso lavar as mãos e colocar a roupa do Pilatos. Eu tenho que mexer na ferida. Ou eu mexo na ferida, ou eu tento mais informações. Eu vou buscar a Cláudia aqui, muito amiga do Will. Olha só, o Anilton falou que o que você acha? Não, o Anilton não gosta dele. É perseguição. Aí, por conta do receio de se praticar algum tipo de injustiça e de trazer à tona algum tipo de caso que possa expor e desembocar num tipo de penalidade, o que eu faço? Eu viro as costas. Se o Will realmente estiver em pecado, com algum tipo de problema, vai ficar. Por quê? Porque tadinho, é o mesmo da igreja, é mesmo do corpo, é mover do rebanho. E às vezes a gente fala assim, todos nós somos pecadores, e somos mesmo, mas todo mundo merece uma segunda chance. E às vezes a gente deixa de tratar o outro, e mais uma vez eu digo, nós vamos ver a questão de disciplina lá na frente, porque a gente acha que vai ser uma injustiça, porque todo mundo faz o que o Will fez, mas só que do Will apareceu, do outro não apareceu, então isso é injustiça, então eu não faço. E o indivíduo que realmente está precisando ser alcançado por algum tipo de correção, ele não é, porque alguém que precisa cuidar do caso está de uma forma ou de outra estagnado, porque está com receio de se praticar uma justiça contra alguém. Então, por conta disso, há muita impunidade dentro da igreja. Mas existe um quarto motivo que eu chamo de divulgação exacerbada da consciência dos direitos humanos. Divulgação exacerbada da consciência dos direitos humanos. Tudo hoje tem a ver com os direitos humanos. Eu tentei até pesquisar, mas eu acabei que eu me esqueci. Havia um projeto de lei tramitando em Brasília, que, se eu muito não me engano, o projeto de lei era o projeto de lei da palmada. E o projeto de lei visava quase que criminalizar algum tipo de ação paterna visando correção dos filhos por meio da palmada. Nem sei se passou ou não passou.
Meu filho já tem 30 anos, hoje eu nem dou palmada, não, eu tiro o carro dele. Então, tudo agora é gerado para a consciência do outro a questão dos direitos humanos. E o cara é o maior infrator. Não estou dizendo que os direitos humanos têm o papel do diabo, não. Tem muita coisa boa e proveitosa. Mas por ser tão contundente a ação e a divulgação de todos esses projetos que tramitam nas mais variadas camadas da sociedade, apelando para que o indivíduo socialmente tenha o seu direito reconhecido, isso vai marginalizar muitas circunstâncias. O indivíduo foi alcançado em um delito flagrante delito. Está lá, está configurado que ele é culpado, que foi flagrante. Não precisa de prova. Mas só que ele não pode ser punido, mesmo que ele tenha sido alcançado ao vir a cores, porque ele precisa passar por uma série de etapas no processo, a fim de que a sua sentença e a sua condenação aconteça por conta de inserções da questão dos direitos humanos. Então hoje já se tem na Europa a ideia de que nenhuma liderança pode alcançar a ovelha do rebanho por meio da disciplina. Por quê? Porque isso é expor, porque isso é fazer com que a pessoa seja mal vista na comunidade em que ela caminha. Isso é uma forma de denegrir a imagem da pessoa mesma, ao ponto de torná-la quase que irrecuperável para o grupo que a assiste. Então, tem lideranças que, por conta destas coisas, têm medo de agir, porque existe de forma assim muito patente um apelo muito forte para a questão dos direitos humanos. Então, e por conta disso, muita gente está impune dentro da igreja. Quando acontece às vezes situações em que alguém é alcançado fazendo alguma coisa, eu falo da sociedade obviamente, aí chega a autoridade policial, aquele representante da segurança pública, e vai e prende o cara, ele está lá sentado ao chamado para trás e tudo, aí chega o advogado ou o cara dos direitos humanos, mas não quer saber se o policial foi atingido, quer saber se o preso está sendo tratado com dignidade. Então, não que o preso não tenha que ser tratado com dignidade, mas de uma forma ou de outra, essa ação tão contundente, às vezes tão cega, acaba embaçando essa necessidade aí de punição nas esferas mais variadas da sociedade, e as pessoas, por conta disso, estão saindo impunes. Nós temos exemplos baixo e alto escalão da nossa sociedade política. Eu não preciso dar nome a ninguém, porque todo mundo aqui viveu no Brasil nos últimos 20 anos. Amém? Ninguém chegou de fora não, né? Só a Claudinha chegou da Europa. Então vamos lá. Por que existe impunidade dentro da igreja? Desaparecimento do respeito às autoridades construídas, esse poder de relativizar o conceito de pecado, por conta do medo e do receio das autoridades de se praticar algum tipo de injustiça contra alguém, por conta desse apelo forte à consciência dos direitos humanos, de todas as pessoas têm seus direitos. E o quinto e último motivo é a falta de discernimento do dualismo perdão e disciplina. Falta de discernimento deste dualismo que eu chamo de perdão e disciplina. Ok? Então vamos lá. Por que a gente tem a nossa visão embaçada quanto a isso? Porque muitas vezes a gente acha que o perdão
invalida algum tipo de disciplina. Eu digo para você que em situações sim, em situações não. Eu vou explicar. Deixa eu abrir um parênteses aqui do tamanho do mundo. E aqui é uma meia culpa a quem é pastor há 30 anos. Muitas vezes a igreja tem dificuldade de perdoar pecados que Jesus já perdoou. O João fez essa arruaça, Jesus já o perdoou, mas a igreja não. Vou repetir, muitas vezes a igreja tem dificuldade de perdoar coisas na vida do outro que Jesus já perdoou. A igreja se reveste e investe da autoridade de juíza, carregando o cajado com o poder de julgar e de medir. Ok? Isso é um recorte do dualismo perdão e disciplina. Ele não demonstrou ainda indícios de receber o perdão. Porque só perdoa quem tem consciência do perdão recebido. Então, por que a gente tem essa dificuldade? Então vamos lá. Pastor, eu cometi esse ato contra a instituição que eu trabalho. Beleza, o cara crente, ele, num momento de fraqueza, de oscilação da fé, ele escorregou. Quem nunca ouviu esse termo de Deus escorregada contra a instituição? Aí o indivíduo foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus e se arrependeu. Ouviu alguém pregando, Deus tocou no coração dele e ele se arrependeu. Aí ele vem aqui e fala para o pastor: onde há arrependimento, há perdão. Todo mundo concorda com isso? Se há arrependimento, há perdão. Mas e o prejuízo que ele causou na instituição dele? Ele está isento porque ele se arrependeu e porque ele pediu perdão? Ele tem que devolver? Ele tem que ser afastado? Ele tem que ser demitido? Não são sanções que precisam alcançar esse indivíduo? Sim, é claro. Algo semelhante a alguma coisa que acontece fora da igreja, que é de fora para dentro. O indivíduo é um criminoso a vida toda, se converteu ao evangelho na prisão, se arrependeu e foi perdoado, mas ele tem que continuar pagando a pena? Claro. Lei de Deus e lei dos homens. E quando a gente trafega nesta pista, neste caminho de lei de Deus e lei dos homens, a gente tem a nossa visão embaçada quanto a perdão e disciplina. Pastor, eu falei mal da Cláudia ali e na verdade eu estava equivocado. Estou arrependido. Vamos orar aqui. Mas o que você tem que fazer? Tem que ir lá e pedir perdão. Ele vai ser punido por conta disso? Não, vai pedir perdão. O máximo que pode acontecer é a Cláudia falar assim: benção, eu te perdoo, só não quero muito tititi que você vai. Na hora do almoço, eu almoço do lado e você almoça do outro. E se você precisar de psicólogo, eu vou cobrar o dobro. Então, é melhor não perguntar qual. Então, a gente tem essa dificuldade. Lembrando que, meu amado irmão, minha amada irmã, só existe uma vítima absoluta da vida que não aprontou com ninguém. Essa vítima é Deus. Nesse parecer aqui com João, eu sou vítima, João me fez mal. Mas o mesmo André, nesse parecer com Pedro, eu sou algoz. Eu estou errado. Existem momentos em que eu sou vítima e outro que nós somos algozes. Só Deus nunca aprontou com ninguém, ele é sempre vítima. Ele nunca é algoz. Por conta disso, eu vou ter que pedir perdão e vou ter que perdoar. E por conta disso, aquele meu irmão está sujeito à disciplina, como eu também estou. Então, cuidado, o perdão tem o poder de restaurar a relação do indivíduo com Deus e as nossas relações. Mas existem coisas que configuradamente precisam desse perdão, principalmente por conta de modelo.
Beleza? Posso continuar? Posso? Alguma colocação? Vamos falar? Está todo mundo em paz aí? Então vamos lá. Recapitulando, o conceito de impunidade, falta de punição ou de castigo, essa sensação de que alguém cometeu algum pecado e está de boa, não foi alcançado. O que Deus faz diante da impunidade? Deus age. Exemplo, Gênesis 3. Porque existe impunidade dentro da igreja? Existe. Por quê? A gente já tratou aqui. Agora, nós vamos tratar de 3 consequências da impunidade para as nossas relações. 3 consequências sérias. E à medida que a gente for tratando disso, é bem possível que você tenha a capacidade de conectar uma coisa que você viu, o que você experimentou, o que você sabe, toda a história da sua vida. Então, quais são as consequências da impunidade para as nossas relações? Primeiro, a degradação dos valores morais. Se o Gerson fez, não aconteceu nada com ele, eu também posso fazer. Mas isso é amoral e imoral. Mas ele fez, não aconteceu nada. Também posso, né, professor? Também posso fazer. Está todo mundo fazendo, porque eu não posso. Lembra de pai e mãe exortando filhos menores? Você não podia fazer isso. Mãe, lá na escola todo mundo faz. E ninguém paga por nada. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Não, isso é que eu ouvi, a professora me disse. Você não é todo mundo. Você é André, Luiz e não quer. Então não quer. Então, a impunidade gera essa consequência, a degradação dos valores morais. Pô, mas esse cara está onde ele está, investido e revestido de autoridade, fez isso, ninguém puniu o cara, ninguém faz nada, faça o que eu quero. É ou não é assim? Você não se autodefende? Pode falar, professor. Não, é porque no Antigo Testamento, né, Israel estava rodeado justamente de povos que eles talvez eles não percebiam que estavam em pecado, né? E eles praticavam o desejo de Israel é ser como os outros povos, quando na verdade eles foram escolhidos para ser exatamente a proposta contrária, que fosse modelo a partir da relação com Yahvé. Mas só que nós queremos ser governados por reis como os outros povos são. Então é esse movimento que está falando. Ou seja, se eles adoram a Baal, por que eu não posso adorar? Né? Se eles têm seus deuses e não acontece nada com eles, e esse sentimento aí de impunidade acabou sendo um atrativo para o olhar de Israel. E aí, trazendo para a nossa realidade, acontece exatamente isso. Agora, como você estava falando dessa questão de todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo, né? Meu filho tem uma camisa, você não é todo mundo. Ah, é? Hoje é o dia de usar a camisa, em dia de impunidade. Então gera essa degradação dos valores morais, dos conceitos de valores morais. Por quê? Existe impunidade pairando. Meia culpa, tá? Meia culpa. Todo mundo que sai do estacionamento da igreja dá aquela quebrada à esquerda ali, que é ilegal, né? Você bateu no peito, você vai também. O pastor não está sozinho, né? Então, sai do estacionamento da igreja, é à direita. Direita é sempre bom, né? É à direita. Mas, invariavelmente, via de regra, a maioria de nós faz o quê? Pega esse lado aqui. Aí, as primeiras vezes que eu fiz esse movimento, amor, isso é contramão. Todo mundo faz. Todo mundo faz e tem impunidade, porque todo mundo faz e não tem multa. Todo mundo faz e não tem ponto na carteira. Todo mundo faz e não tem apreensão de veículo. Ou seja, não tem sanção, aí todo mundo faz. Beleza?
Depois de 10 horas no rio, sinal vermelho, eu vou embora, hein? É segurança, tá? Então vamos lá. Primeira consequência da impunidade nas nossas relações, essa degradação dos valores morais e desses conceitos que devem permear as nossas relações. Segundo, a escalada da corrupção. A escalada da corrupção. Aí a gente fala mais de sociedade do que a parte da sociedade que é igreja, e daqui para lá também, mas o que é o nosso Brasil, esse país maravilhoso, abençoado por Deus, onde Deus nos ofereceu uma terra que tudo que se planta dá, com as riquezas naturais e minerais, com cenários e paisagens maravilhosas. Eu tenho maior vontade de conhecer uns lugares fora do Brasil, mas eu quero conhecer muitos aqui dentro. E por que há tanta corrupção aqui no Brasil? Por que se visita tantos cofres públicos na esfera municipal, estadual e federal? Por que existe tanto desvio de verba? Por que existe tanta gente se apropriando dos recursos que são do povo, que são pagos por meio de taxas para que o Estado nos governe com austeridade? Por quê? Porque existe a sensação de impunidade. Existem países em que as punições são tão severas, e nós não estamos defendendo isso. Tá? Não estamos defendendo isso. Mas existem determinados delitos que as pessoas pagam com a própria vida, pena de morte, que eu, mais uma vez, não estou defendendo, eu acho que isso é correto. Ok? Mas a impunidade gera essa escalada de corrupção e a gente perdeu aquela filosofia que os nossos avós nos ensinaram. Se for 10 centavos e for seu, cobre o troco ao cobrador. Mas se for 1 milhão e não for seu, nem olha. Se for 10 centavos, eu quero. Eu sempre fiz essa filosofia. Era um troco de 10, 20 centavos no ônibus. Eu esperava. Se o cara me desse, eu quero. Mas se não me desse, eu cobrava no troco. Mas se for 1 milhão, qualquer quantia, não for nosso, não nos abençoa. Uma hora a casa cai. A degradação dos valores morais, a escalada da corrupção. 3. O enfraquecimento das leis. Quer ver como é que você sabe? Quem dá cadeia no Brasil? Falta de pagamento de isenção, viu? Essa lei é forte. Não, isso aí não dá cadeia, não. Da cadeia é o cara não paga a pensão. Viu como é que a gente sabe? As leis que foram enfraquecidas e as leis que permanecem rígidas, fortes, firmes. Não podemos dar cadeia no Brasil. O cara dirigiu alcoolizado, o cara dirigiu completamente bêbado, gerou um problema no trânsito, gerou um prejuízo para outra família. Mas se ele for réu primário, ele vai para onde? Então, a impunidade gera o enfraquecimento das leis. Porque, embora as leis existam, o cara está com um sentimento tão profundo, tão enraizado de impunidade que ele fala: essa lei não me pega. Essa lei é só para esse tipo de gente. Então, essas são as consequências da impunidade: degradação de valores morais, a escala da corrupção e o enfraquecimento das leis. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Está todo mundo em paz? O que a gente precisa fazer, irmão? Se o tema é relevante e importante, o que a gente precisa fazer? Não adianta chegar aqui e a gente tratar do conceito da impunidade, da forma como Deus tratou as questões de delitos, principalmente no início de todas as coisas. Não adianta diagnosticarmos porque existe impunidade dentro da igreja, existe porque existe. Não adianta a gente relembrar as consequências da impunidade para as nossas relações. A gente precisa ter um caminho que
que contemple o nosso retorno ao abandono dessa sensação de impunidade. Então nós precisamos voltar às Escrituras, e voltando às Escrituras nós temos um caminho: diagnóstico, disciplina, arrependimento, acompanhamento e restauração. Vou repetir: diagnóstico, disciplina, arrependimento, acompanhamento e restauração. Diagnóstico é fácil? Não, não é fácil, porque nem sempre o diagnóstico é verdadeiro. Pode receber uma carga de influência muito grande. O Gerson está fazendo isso errado, mas eu gosto mais do Gerson. Almoço com ele de vez em quando, ele é um militar respeitado, então deixa isso para lá. Meu diagnóstico perpassou aqui a minha amizade. Então o diagnóstico tem que haver algum tipo de isonomia, algum tipo de isenção. O diagnóstico, para o bem do rebanho. Não adianta você olhar e achar que o cara tem sangue azul, que é da nobreza. Nós somos todos iguais. Deus definitivamente não tem filhos prediletos. Ok? Diagnóstico. Depois do diagnóstico, a disciplina. Disciplina. Eu não sei quantos aqui têm acesso à Constituição da nossa igreja. Não sei quantos. Mas existem graus de penalidade previstos no nosso CD. Quem já ouviu falar do CD da IPB? Código de Disciplina. Nós temos um livrinho que tem na primeira parte a Constituição da Igreja, depois ele tem o nosso CD, Código de Disciplina, depois ele tem o nosso Manual de Liturgia. Tudo contemplado no livro assim, que já foi de capinha preta, de capinha marrom, já foi verde, agora é azul, mas tá lá. Tem gente que ama mais esse livro que a Bíblia. É outra aula, é outro papo, é outra história. Mas aí existem ali contemplados tipos de pena. Às vezes só uma ação suasória, só uma conversa. O mestre vem cá, vamos lá, esquece isso. Queria que você se removesse dessa ideia. Tá? Existe aquela pena mais branca, existe uma mediana, existe a mais severa que a esposa. Ok? Isso mediante um tipo de diagnóstico. Ok? Toda disciplina, ela precisa contemplar na pessoa um tipo de arrependimento. Pastor, tem uma ordem cronológica: arrependimento, disciplina, disciplina, arrependimento? Eu já vi pessoas que foram disciplinadas e não se arrependeram. Já vi pessoas arrependidas porque estavam arrependidas, acolheram a disciplina com uma tranquilidade. Depende muito. Mas na minha cronologia, diagnóstico, disciplina, arrependimento, o diagnóstico, pastoreio, disciplina, pena, arrependimento, acolhimento, acompanhamento pastoral, cuidado, e restauração, aperfeiçoamento. Eu tive uma secretária na primeira igreja que eu pastoreei, e ela foi acusada de ser membro da igreja, secretária da escola mundial e ser fumante. Um vício social que a nossa igreja comete. E um presbítero disse que ele foi levar a mulher dele no salão, e essa senhora, na época ela era minha secretária, ela estava lá no salão, estava fumando. E era secretária de escola mundial. E ele me falou isso. Depois eu confirmei com a esposa dele e chamei essa irmã. Ela falou assim: sim, pastor, é verdade. Por isso que o senhor me vê sempre chupando bala de um canal na igreja. Sei que estou errada, estou tentando lutar com isso durante muitos anos da minha vida, mas não consigo. Então nós a disciplinamos com afastamento da comunhão da igreja por tempo determinado.
Existe o afastamento por um tempo determinado, e se não há diagnóstico de arrependimento, a exclusão. E ela foi acompanhada. Ela não está mais entre nós, faleceu há 23 anos, o esposo também, mas foi no período da disciplina que ela se converteu e converteu o esposo também, que era alcoólatra. Ela se tornou uma das mulheres mais fervorosas da igreja. O seu marido se tornou um dos diáconos mais fervorosos da igreja, ao ponto de empenhar o seu carro para buscar e levar pessoas idosas. Foram exemplos de tudo. Mas a vida dela, depois ela passou a ser minha secretária, eu cuidava dos meus agendamentos na igreja. A vida dela só pôde ser tocada olhando o ato de disciplina que recebeu, no antes e no depois. Porque a gente entende que disciplina é ato de amor. Por isso não precisamos navegar e ser cúmplices da impunidade. Hebreus 12:11 diz: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados frutos de justiça. Provérbios 3, versos 11 e 12 diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos ensine a sermos instrumentos para que esse sentimento seja revertido e essa consciência revelada na cabeça de muita gente, que hoje pode se fazer o que quiser, porque hoje tudo pode, basta querer. Os filhos de Deus não agem assim, os filhos de Deus não pensam assim, e ai daquele pelo qual o escândalo vem. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Muito obrigado pelo convite, sempre uma alegria muito grande estar com os irmãos da classe Logos. Mais uma vez reitero a minha alegria, meu apreço pelo trabalho dessa classe. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Mas eu espero que todos tenham conseguido captar, né, o sentido da aula, que foi uma aula muito precisa, né? E foi a aula 9 da nossa revista. A abordagem foi um pouco diferente, o reverendo não seguiu exatamente a lição, a lição a revista, mas foi muito precisa para a gente trabalhar essa questão da impunidade, né? Começar, primeiramente, quando ele falou a respeito do, do, do quão Deus vê a iniquidade, né? E como ele trabalha a disciplina desde o início, desde que o mundo é mundo, né? Sempre houve uma relação de justiça da parte de Deus para que não prevalecesse o mal, não é mesmo? A começar pelo Adão e Eva, né? Depois Caim, né? Caim e no caso de Abel, né? E assim a história do Antigo Testamento todo, a nossa história atualmente também, né? Porque nós cremos que Deus é um Deus justo e embora às vezes a gente perceba que o mundo caminha a passos largos com a questão da impunidade, nós sabemos que a justiça de Deus ela tarda, mas não falha, né? É perfeita, né? E a gente pode seguramente, por confiarmos nesse Deus, termos a sensação de que realmente a justiça ao nível do Senhor vai ser feita, né? Então, muito interessante a maneira como o reverendo começou falando, né? Ele, ele, né, problematizou muito bem, né,
inclusive falando da questão da disciplina eclesiástica, né? Algo que não é fácil em nenhuma igreja, né? Ele foi bem franco, vocês notaram, né? Quando ele começou a falar a respeito de haver injustiça ou não na igreja, né? E de fato a gente percebe que há, né? O ser humano é falho, é pecador. Então a gente está sujeito a esses problemas, inclusive no seio da igreja, mas pela misericórdia de Deus a gente entrega a Deus todos os meios pelos quais a gente pode, né, através do seu Espírito Santo, atuar na igreja e nós podemos ter a justiça acontecendo ali, né, de alguma maneira, né? E a gente precisa fazer com que a igreja tenha, né, não somente a igreja, nós estamos falando não estamos falando de instituição, igreja, mas o corpo de Cristo, né? As pessoas agirem diferente. E achei muito bonito, né, o testemunho do pastor falando a respeito, né, dessa disciplina que aconteceu a um membro da igreja, né, a secretária dele, que ele mencionou, né, e por algo que nem é tão configurado, seria configurado assim como sendo um pecado, né, porque está normatizado na Bíblia ser pecado. Não, foi algo que realmente corrompeu assim ao nível do mau testemunho, né? E o acompanhamento ter sido feito com amor e sabedoria fez com que isso fizesse com que a disciplina fosse bem eficiente, né? Então, a gente precisa realmente ter em mente o quanto a gente pode crescer nesse universo da igreja, estar atenta à vontade de Deus e à justiça sendo realizada. Então, é isso, meus irmãos. Foi uma aula muito boa, muito proveitosa, ontem e hoje, agora aqui. Então, nós vamos encerrar essa aula com uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por termos a Tua palavra sendo ministrada pelo nosso pastor, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor trouxe, trouxe para nós, para falar a respeito desse grande problema na nossa sociedade. Ó Deus, cuida, Senhor, e guarda as nossas vidas cada vez mais, Senhor. Queremos nos assemelhar a Cristo, Pai, no que tange a essa questão, mas nós sabemos, Pai, que o pecado nos assedia de uma maneira muito forte, Senhor. Nós queremos, Pai, pelo Teu Espírito, agirmos mais conforme, Senhor, a justiça que é esperada dos Teus filhos, Senhor. Clamamos para que Tu estejas abençoando cada vida, Senhor, presente no YouTube, Senhor, aqui na nossa classe, Pai, que aqueles que vão ter acesso a esse material. Cuida e guarda, Senhor, as nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a sermos uma testemunha de Ti, Senhor, nesse mundo caído. Aproveitamos, Senhor, para clamar para que o Senhor esteja fazendo, Pai, com que a questão da impunidade, Senhor, no nosso país, na nossa cidade, esteja sendo amenizada, Senhor, pelos Teus filhos, Senhor, e por aqueles que são justos para a nossa sociedade. Aqueles que foram eleitos e que podem, têm o poder de fazer o mundo, de fazer a nossa sociedade mais justa, igualitária e menos com menos problema da impunidade, Senhor, que é o que traz tantos males, Senhor, a nós. Cuida e guarda, Senhor, as nossas vidas nessa semana. É isso que nós choramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. É isso, meus irmãos. Vamos aos nossos motos, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15. O nosso moto, a nossa revista, Fé em Meio ao Caos, está em 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém?
É isso, meus irmãos. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau.